O céu sobre Los Angeles queimava, uma fumaça acre bloqueava o sol, transformando o dia em um crepúsculo assustador. O ar, denso com cheiro de cinzas e medo, ardia nos pulmões e embaçava a visão. Não era o brilho quente e convidativo de um pôr do sol californiano. Era o inferno. Das colinas de Hollywood à Pacific Coast Highway, as chamas devoravam a paisagem. Palmeiras, outrora símbolos do paraíso, se tornaram tochas flamejantes. Casas, sonhos e vidas foram reduzidos a escombros fumegantes. Bombeiros, exaustos e sobrecarregados, só podiam observar enquanto a cidade queimava. O fogo não discriminava. Consumia mansões em Bel Air e bangalôs em Boyle Heights com a mesma fome. O Museu Getty, antes um farol de arte e cultura, era agora uma fortaleza sitiada. A rodovia 405, geralmente um rio de carros, era agora um estacionamento de pânico. Famílias se amontoavam em abrigos, com os rostos marcados pela perda. O ar estava cheio de sirenes e gritos angustiados daqueles que haviam perdido tudo. Depois, as ruas ficaram cheias de destroços de vidas destruídas. Los Angeles, antes um símbolo de esperança e oportunidade, agora parecia uma zona de guerra. O apelido Cidade dos Anjos, tradução do nome original em espanhol, El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles, sempre teve uma certa ironia. Fundada em 1781 por colonizadores espanhóis, Los Angeles foi inicialmente uma comunidade agrícola humilde. Ao longo dos anos, transformou-se em uma metrópole movimentada, impulsionada pelo petróleo, Hollywood e a promessa infinita de reinvenção. A cada nova onda de imigrantes, a identidade da cidade mudava, evoluindo de um pueblo tranquilo para um centro vibrante de indústria e entretenimento. E assim, surgiu um terceiro apelido, que parecia capturar as ansiedades subjacentes da cidade, Cidade Sem Deus. O apelido Cidade Sem Deus apareceu pela primeira vez na década de 1940, cunhado pelo escritor John Gunter. Gunter, um jornalista e autor renomado, usou o termo para descrever a cidade em seu livro Inside USA. Foi um rótulo que pegou, principalmente entre aqueles que viam Los Angeles com desconfiança. A cidade, com sua rápida expansão e diversidade, parecia um lugar sem raízes ou valores tradicionais. A obsessão da cidade pelo glamour de Hollywood e sua busca incessante pelo sonho americano reforçaram essa percepção. Hollywood, com suas estrelas e promessas de fama, simbolizava tanto a esperança quanto a superficialidade. Com o tempo, o apelido ganhou vida própria, evoluindo para capturar a complexidade da cidade. Los Angeles tornou-se um símbolo de oportunidades ilimitadas, mas também de desafios profundos, tornando-se uma abreviação para as falhas percebidas da cidade. As áreas negligenciadas e a desigualdade social eram frequentemente destacadas pelos críticos. Era usado por críticos para descartar Los Angeles como um deserto cultural. Eles argumentavam que a cidade carecia de uma identidade cultural coesa e de uma herança histórica rica. Mas o apelido também tinha um estranho fascínio, atraindo aqueles que viam na cidade uma tela em branco. Para muitos, Los Angeles representava a possibilidade de começar de novo, especialmente para aqueles que vieram para Los Angeles buscando escapar das restrições da tradição. A cidade oferecia um refúgio para os sonhadores e os desajustados. Para eles, Cidade Sem Deus representava liberdade, um lugar onde podiam se reinventar. A diversidade e a aceitação de novas ideias faziam de Los Angeles um imã para os criativos, um lugar onde podiam se reinventar. A cidade, com sua energia vibrante e espírito inovador, continua a ser um farol para aqueles que buscam um novo começo. Enquanto os incêndios graçavam, o apelido Cidade Sem Deus ganhou uma ressonância nova e inquietante.
As chamas não apenas consumiam a vegetação e as casas, mas também alimentavam um debate fervoroso sobre a moralidade e o destino da cidade. Para alguns, o desastre foi um sinal de castigo divino. Eles se reuniam em praças e ruas, buscando consolo e respostas nas escrituras sagradas. Pregadores de rua proclamavam o fim dos tempos, alertando sobre a ira de Deus. Suas vozes ecoavam pelas ruas, tentando despertar a consciência dos passantes. Mas outros viram os incêndios como consequência da insensatez humana, resultado das mudanças climáticas e do mau planejamento urbano. Para eles, a tragédia era um chamado urgente à ação. Eles apontaram para a expansão desordenada da cidade e sua incapacidade de lidar com a ameaça de incêndios florestais. A falta de infraestrutura adequada e a negligência das autoridades eram alvos de críticas severas. Os incêndios expuseram as profundas divisões dentro da cidade, não apenas em termos de fé e secularismo, mas também em termos de classe, raça e etnia. A tensão social aumentava à medida que diferentes grupos buscavam culpados e soluções. Os ricos conseguiram fugir das chamas e reconstruir suas vidas. Suas propriedades, muitas vezes protegidas por seguros caros, eram rapidamente restauradas. Mas os pobres, os marginalizados e os indocumentados foram deixados à própria sorte. Sem recursos ou apoio, eles enfrentavam um futuro incerto e desolador, lutando para sobreviver em meio às cinzas. Após os incêndios, a pergunta persistia: Los Angeles poderia renascer das cinzas? A cidade, conhecida por seu brilho e glamour, agora estava envolta em uma nuvem de desespero e destruição. As ruas que antes eram cheias de vida estavam agora desertas e cobertas de cinzas. As cicatrizes físicas dos incêndios levariam anos para cicatrizar. As árvores queimadas e as casas destruídas eram um lembrete constante da tragédia que havia ocorrido. Mas, além das cicatrizes físicas, havia também as cicatrizes emocionais, que afetavam profundamente os moradores. No entanto, mesmo em meio à devastação, havia lampejos de esperança. O sol nascia sobre a paisagem em recuperação, e flores começavam a brotar nas áreas queimadas. Os esforços de reconstrução estavam em pleno andamento, com a comunidade se unindo para reconstruir o que foi perdido. Vizinhos ajudavam vizinhos, oferecendo comida, abrigo e apoio. A solidariedade e o espírito comunitário eram palpáveis, com todos se unindo para ajudar aqueles que mais precisavam. Doações chegavam de todo o país e do mundo. A generosidade das pessoas era impressionante, com voluntários trabalhando incansavelmente para distribuir suprimentos e garantir que ninguém ficasse sem ajuda. O apelido Cidade Sem Deus agora parecia ter um novo significado. Em vez de desespero, havia um sentimento de renovação e esperança. As pessoas estavam mais unidas do que nunca, determinadas a reconstruir e a criar um futuro melhor. Se Los Angeles era de fato uma cidade sem Deus, então cabia aos seus cidadãos serem a salvação uns dos outros, mostrando que a verdadeira força da cidade estava em sua comunidade resiliente e solidária. Tipo o que a gente vê com a galera se ajudando após as enchentes no litoral norte de São Paulo. A capacidade de se levantar após a adversidade é o que define uma comunidade forte e unida. O futuro de Los Angeles permanecia incerto. A ameaça de incêndio, como a ameaça de terremotos, estaria sempre presente. Mas os incêndios também revelaram a resiliência da cidade. À medida que a fumaça se dissipava e a cidade iniciava o longo processo de reconstrução, havia a sensação de que Los Angeles estava em uma encruzilhada. Podia optar por se apegar ao passado ou trilhar um novo caminho. A escolha, em última análise, cabia ao povo de Los Angeles.